Sejam bem-vindos ao História na Veia, e nesse vídeo eu irei falar sobre um regime político que surgiu na primeira metade do século XX, um regime que tem como dois grandes exemplos o nazismo de Adolf Hitler e a Itália fascista de Benito Mussolini. Então eu irei falar sobre o totalitarismo. O totalitarismo é marcado por um Estado forte, absoluto, isso é, que se estende por toda a sociedade, e ele tem o objetivo de obter a completa submissão da sua população. O interessante é que esse nome totalitarismo surgiu através de uma frase feita por Mussolini, no qual ele dizia: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Mas quais são os elementos que caracterizam o totalitarismo? Eles são basicamente 5. O primeiro seria o partido único, com uma hierarquia rígida, conduzida em geral por um líder autoritário. O segundo seria uma ideologia oficial, no qual seria uma linha de pensamento que seria representada por aquele partido único que deveria ser seguida por todos os seus cidadãos. O terceiro seria o Estado policial, ou seja, o controle estrito da sociedade por órgãos de repressão política, como a polícia e o exército. E detalhe, esses órgãos fariam a eliminação da oposição através de prisões, censuras aos meios de comunicação e a coerção física e psicológica. Quarto exemplo seria a propaganda estatal, que seria uma propaganda em que teria o propósito de divulgar aquela ideologia oficial e de promover o culto à personalidade dos líderes do regime. E o quinto exemplo seria um intervencionismo econômico, ou seja, seria o controle geral da economia pelo Estado. Mas o que teria favorecido o desenvolvimento do regime totalitarista na Europa capitalista da década de 20? Bom, temos a questão das dificuldades do pós-Primeira Guerra Mundial. Se tinha grandes problemas sociais e econômicos nos países envolvidos na Primeira Grande Guerra. Havia a necessidade de reconstruir obras públicas, restabelecer o processo industrial, criar empregos e pagar as dívidas de guerra contraídas principalmente com os Estados Unidos. Também tem a questão da crise do capitalismo internacional. Aquela famosa crise de 29 que afetou os Estados Unidos também afetou a Europa, diminuindo as atividades econômicas e aumentando o índice de inflação e desemprego. Através disso, ocorre a fragilidade das democracias liberais. E o que seria isso? Bom, naquele período, grande parte dos governos europeus possuíam regimes democráticos e liberais. Só que eles não estavam conseguindo resolver os graves problemas econômicos e sociais. E isso preocupava muito as elites desses países, como os banqueiros, industriais, grandes comerciantes e latifundiários. Então essa elite, como é o caso do fascismo, deu seu apoio para a formação de governos fortes e autoritários, capazes de impor de toda a forma e a qualquer custo disciplina para recompor a ordem social e capitalista. Uma outra característica que foi extremamente importante para o desenvolvimento dos regimes totalitaristas teria sido o avanço do socialismo. Entenda, uma das maiores preocupações das elites europeias era em relação às lutas dos proletariados daquela época. E essas lutas teriam ganhado muita força através da Revolução Russa de 1917. E a crise do capitalismo só favorecia a entrada de mais pessoas ao socialismo. Assim, para defender seus interesses, grande parcela das elites contribuíram para a ascensão de ideologias autoritárias que prometiam acabar com o socialismo. Então é isso aí, galera. Nesse vídeo falamos quando surgiu o totalitarismo e quais foram as suas características. E nos próximos 2 vídeos iremos falar sobre o nazismo e o fascismo. Se você gostou, dê sua curtida marota, comente e compartilhe. Ajude a crescer o canal. Abraços!